a preparar a massa do acarajé. Como eu disse para você, lá atrás a massa do acarajé era feita numa pedra côncava e tinha uma outra convexa que fazia a moagem do feijão e depois fazia a moagem da massa do feijão hidratado, que seria a massa. Depois dela passada nessa pedra, que ela ia para a mão fazer um movimento de bater a massa, né, movimentar ela para que ficasse fofinho o acarajé. Agora então o primeiro passo nosso vai ser aqui, a cebola, que a gente vai colocar para fazer o acarajé. Cada baiana faz de um jeito, eu aprendi a fazer assim, é um jeito que eu consegui me adaptar. Eu achei que fica bem facinho para mim fazer e é rápido também. Então eu uso a cebola, corto a cebola assim, coloco aqui no processador. Eu faço isso com 2 cebolas. A cebola tira a pontinha dela. Eu geralmente escolho cebola muito grande, escolho um tamanho médio, que eu acho que é a quantidade que eu preciso ali. E geralmente eu coloco 2 cebolas. Se eu vou fazer uma massa mais longa, eu coloco 3. Depende do tempo que eu vou fazer. Por exemplo, eu faço a massa pouco a pouco. À medida que eu vou trabalhando, eu vou fazendo as massas. Eu não faço toda a massa de uma vez e deixo guardando. Eu faço aos poucos. À medida que eu trabalho, eu vou fazendo a massa. Então ali, ó, eu coloquei a cebola aqui, vou dar uma batidinha nela, para que eu não gosto que fique resíduos da cebola no meio do feijão. O primeiro passo vai ligar o processador. Esse processador já me ajuda muito, porque ele me dá reduz o tempo para tudo que eu preciso fazer. Aí, aqui já tá do jeito. Agora eu vou colocar o feijão aqui dentro. Aquele feijão que eu hidratei, que eu deixei bem lavadinho. Olha lá. Coloco aqui dentro. Olha, gente, eu vou querer vocês comendo meu acarajé depois, lá na feirinha do Cabriúva, na feirinha da Orla Morena, né, Cabriúva. Vou querer vocês na feirinha da Vila Jaci, que é uma feira tradicional também, que eu tô lá todo sábado, que é muito boa essa feira. A gente tem trabalhado lá, o pessoal já conhece bem o acarajé, já é uma feira que o pessoal já se acostumou e o pessoal procura, né? Se eu não vou, eles me ligam. Cadê a baiana? Baiana, você não veio trabalhar hoje? Assim também é na Copa Vila. Depois da pandemia, foi os caminhos que eu consegui encaixar para trabalhar. Agora eu vou ligar o processador e vou deixar aqui a massa ficar até a massa dar o ponto. Vamos lá, vai devagar, né? Sem pressa, a cebola vai misturando aos poucos. E aí vamos nós. Oi, tudo bem? Eu sou a Zezé do acarajé, o melhor acarajé é aqui, tá? Vem pra cá. Tá indo, agora tá indo bem. Ó, é assim, hein? Lembra que era bem assim, ficava? Nossa, olha aqui, ó. Rapidão. Ainda bem que eu nasci no século 21, né? Olha, esse dendê que eu uso aqui é um dos melhores, tá? É muito bom esse dendê, eu gosto dele, ele tem uma boa qualidade, ele é 100%. Não. É uma baianinha aqui, ótima. Um dendê 100%, garantir a qualidade do seu produto é muito importante. Tá? Esse dendê eu pego direto da fábrica. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu pretendo ligar o fogo, ligar o dendê, que a gente diz. Vou ligar o dendê agora. O que você vai fazer? A baiana vai ligar o dendê. Ô baiana, que hora que vai sair o acarajé? Só depois que eu ligar o dendê,
O dendê tem mais ou menos de 25 a 30 minutos para ficar no ponto. Mas o dendê também tem um ritual, não é só assim, você liga e já sai correndo e bota o acarajé dentro. Não é assim, você tem que deixar ele no fogo baixo e aos poucos organizando ele até ele chegar no ponto. Então eu vou ligar o dendê no fogo baixo, deixar ele ir devagar, daí na hora que tiver pronta a minha massa, aí eu boto aqui e começo a fazer o acarajé, tá bom? Vamos lá, vou ligar o fogo primeiro. Que a gente já tem uma fritadeira a gás. Ah, assustei dela aqui, hein? Tem uma fritadeira a gás, que é a fritadeira que eu já tô com ela há um período. Eu gosto muito dessa fritadeira porque eu acho que ela dá a regulagem que eu quero, tá? Aqui a cebola, tem um mistério aqui, ó. Essa cebola, ela tem uma função. Eu vou fazer os furinhos nela para que ela fique, para que ela solte o máximo possível do sumo dela aqui dentro do dendê e fique cheiroso, primeira coisa, né? Que o dendê com cebola é muito cheiroso. E também para que fique, ela quebra a acidez do dendê. O dendê não é muito ácido, a acidez dele é baixa, mas ele com a cebola ele vai ficar menos ainda. Sabe quando você come alguma coisa assim e depois você fica sentindo aquele gostinho na tua boca que não passa? Então, a cebola tá fazendo isso, ela não vai deixar acontecer isso. Ela fica um gostinho de acidez que volta no teu estômago, um gostinho de que o dendê é um pouco pesado, é um pouco denso. Então, o que acontece? A cebola com esses furinhos aqui, ela não vai deixar acontecer isso. Eu gosto de deixar uma casquinha nela pequena assim, é leve, né? Eu tiro um pouco a casca e deixo um pouco também. Ó, a cebola fica assim. Eu uso um garfo para furar ela. É mais rapidinho assim, né? Olha lá. Dá uns beliscadinhos nela para ela ficar bem. E que ela vai mais profundo possível também, é bom. Essa cebola eu vou usar todo o tempo que eu fritar o meu acarajé. Eu vou deixar essa cebola aqui. Eu não tiro ela. Bom, se a gente pudesse mandar o cheiro, você já ia estar sentindo o cheirinho do dendê ali. Que tá começando a esquentar. E da cebola, a hora que ela entra ali também, começa a fritar, vai ficar muito cheiroso. Tá passando gente todo lado aqui, já tem gente pedindo acarajé, você acredita? É bom, né? Eu sou Zezé do acarajé. Oi, oi, oi. Vem pra cá. Tá. Olá, pessoal. Tô aqui de volta. Zezé do acarajé com vocês. Mais um momento delicioso da nossa cozinha. Eu vou agora falar para vocês como vamos fazer o vatapá, passo a passo. O vatapá é um alimento originário da cozinha africana. Foi trazido pelo povo iorubá. É mais um dos alimentos que foram incorporados ao acarajé, que é uma delícia, né? Ele é mais um recheio do acarajé. Ele foi incorporado e eu vou te mostrar como fazer o vatapá da Zezé, tá? O mais gostoso. Oi! Vamos lá. Os ingredientes que nós vamos usar para fazer o vatapá. O melhor vatapá, o vatapá da Zezé, tá? Delicioso, você vai se lembrar muito dele. Vamos lá. Ela aqui, ó, é a castanha de caju. Maravilhosa castanha de caju, deliciosa, gente. Eu amo castanha de caju. Fala sério, dá uma olhada. Sem sal, tá? Tudo sem sal. O salzinho eu geralmente finalizo o sal. Finalizo tudo, o sal é o último ingrediente que eu coloco nas minhas receitas. Porque eu tenho medo de botar tudo com sal ou com tempero diferente, depois ficar muito salgado ou ficar muito ardido. Então, geralmente o sal é o último ingrediente que eu coloco. Vamos lá, aqui é a castanha de caju. Eu tenho também a gengibre. Olha aí, gengibre, muito bom. Tenho o amendoim. Olha, o amendoim eu já pego ele sem pele, sem sal também, torradinho. Eu mesma faço isso aqui. Pego o amendoim, tiro a pele. Aliás, torro ele primeiro, depois tiro a pele. Ele vai ficar assim, super bonitinho. E o camarão. Olha, o camarão tá aqui. E o carro-chefe do vatapá é a farinha de trigo. Eu uso farinha de trigo. Existe um vatapá que é feito com farinha de guerra. Dependendo da época do ano, é feito com farinha de guerra até por conta do glúten, tá? Então tem pessoas que não podem glúten, aí é feito com farinha de guerra. A farinha de guerra é a farinha de mandioca. Sabe aquela farinha que veio lá de outros tempos? Aqui tem
todos os estados do Brasil tem uma historinha da mandioca. Tem alguma coisa de mandioca que ficou. E para nós também temos. A farinha de mandioca ela tem uma durabilidade muito grande no alimento. Então a gente usa essa farinha também e ela é muito boa porque ela não contém glúten. Tá? Vamos fazer então, começar? Olha, eu uso um liquidificador, tá? Vou colocar um pouquinho de água nele. Calma aí, já vai pra gente fazer. Olha aqui, voltei. Na marca do meu liquidificador, eu marquei aqui 750 ml de água, tá? 750 ml de água. Vou colocar os ingredientes um a um. E depois eu vou ligar o liquidificador. Então, vamos lá, um punhadinho de castanha de caju. Mais um punhadinho para ficar mais gostosinho, tá? Um punhadinho de amendoim. Gente, eu tô fazendo tudo com as minhas mãos. É assim que eu acabo fazendo mesmo. É uma coisa que já é da gente tocar no alimento, passar a melhor energia pro alimento, sabe? Quando eu começo a fazer o meu trabalho para feira, os eventos que eu vou levar meu alimento, geralmente eu faço com a melhor energia que eu tenho. Faço minhas orações, me organizo com calma, com paciência e vou lá para sair o melhor. Para sair o mais gostoso, para sair tudo organizadinho. É assim que a gente começa. Olha aí, eu vou cortar um pouquinho de gengibre para que o liquidificador não fique muito forte, né? Não judia muito da máquina. Vocês sabem, ele é meu ajudante, mas eu também não posso abusar dele, né, gente? Vocês sabem como que é. É um ajudante que ajuda muito, mas você tem que cuidar também dele. Agora eu vou colocar um pouquinho de camarão. Para essa quantidade aqui que eu tô fazendo, geralmente eu faço uma quantidade bem maior. Mas para essa quantidade eu vou colocar pouco camarão. E aí tem o salzinho. Eu vou colocar um pouquinho só de sal aqui. E depois eu vou incluir um pouco mais para finalizar. Ainda tem o dendê que vai na panela na hora que eu tô já fazendo. Leite de coco também, na hora que dá o ponto. Aí vocês vão acompanhar essa parte. Vamos lá, eu vou bater isso aqui tudo. Fazer um barulhinho aí para vocês. Fazer o quê? Então vocês viram aqui, né, gente? Eu bati tudo no liquidificador. Aí agora eu tenho essa panela que eu já coloquei 100 ml de dendê, né? Pra colocar, incorporar esse vatapá. Aqui é o início do vatapá. Olha aí. Esse vatapá vai ficar bom, hein? Vocês nem imaginam. Então aquela corzinha linda do vatapá se dá ao dendê. Olha só que coisa linda. É castanha de caju, amendoim, leite de coco. Olha o leite de coco aqui. Vou colocar aqui também. O leite de coco é aproximadamente 100 ml para essa quantidade de líquido que eu tenho. Quando eu estou trabalhando, que eu estou fazendo na feira, que é uma quantidade maior, né? Então eu costumo colocar tudo de litro. 1 litro de leite de dendê, 1 litro de leite de coco, 1 litro de azeite de dendê. É tudo uma quantidade maior. Aí, aqui já está o nosso vatapá. Ele vai para o fogo, tá? E eu vou ficar movimentando ele assim até o ponto de creme. Para ele não ficar embolado, tem que estar sempre mexendo para um lado e para o outro.
Eu tenho uma colher de pau grande, uma panela grande, que eu faço vatapá mesmo, um montão. E ele fica muito gostoso. O pessoal que come gosta muito. E como a gente faz assim para cada feira que eu vou, eu já faço a quantidade que eu vou usar na feira, que é bastante. E depois eu sirvo. Eu sirvo a porção de vatapá, eu sirvo o vatapá dentro do acarajé como recheio. Sempre eu ponho uma porção bem caprichada, né, que eu gosto muito dele, o pessoal também gosta. Quem come gosta dele. Enfim, é isso aqui. É o vatapá da Zezé. Olha lá, vai pro fogo. Daqui a pouquinho eu te trago um vatapá prontinho, tá bom? Aí aqui ele vai pro fogo. Eu vou ficar mexendo ele assim até ele engrossar e dar o ponto de creme. Ele vai um creme um pouquinho espesso, né? Não pode ficar muito duro e também não pode ficar molengo. Esse aqui não é o tipo do mingau. Ele vai ficar um pouco mais forte que o mingau. Ponto de creme mesmo, assim, de um pouco mais fortinho. Eu vou te mostrar ele, qual o ponto que ele vai ficar daqui a pouco, tá bem? É isso. Olha o vatapá da Zezé. O que a baiana tem? Oi? O que a baiana tem? Adiante, Exu fez com que Obatalá sentisse uma sede infernal, sede incontrolável. Obatalá com seu opau chorou, olhou assim, olhou para um lado, olhou para o outro, viu uma árvore grande que era um dendezeiro. E ele com seu opau chorou bateu nessa árvore, conseguiu furar. E daquela árvore saía um líquido doce, muito gostoso. E que ele bebeu, que assaciou-se sua sede. Mas só que do lugar ele não levantou, porque aquele líquido era vinho de palma. Pensa vender na Maravilha? Eu vendia na cabeça. O marido saiu, nunca mais apareceu. Então o jeito que eu tive, meu senhor, foi esse. Arranquei uma tampa de mala para fazer tabuleiro, porque naquele tempo eu não tinha condições de ter um tabuleiro. Arranquei uma tampa de mala, forrei com papel de embrulho e botei o tabuleirinho na cabeça. A vasinha pequenininha assim, que era de bater, o acarajé, e uma colherzinha dessa que a gente endossa café. Hoje em dia o acarajé é feito na hora, mas antigamente não. Antigamente fazia o acarajé e aí ela saía com a gamela, mercando o acarajé. Eu ainda alcancei um pouco disso, né? Isso até na década de 50 se fazia isso. Esse trabalho de vender acarajé em tabuleiro e reunir no tabuleiro várias comidas, o abará, as cocadas, bolinho estudante, às vezes a passarinha frita e outras coisas, remonta de um fenômeno muito mais recente, porque o acarajé era vendido como o abará, o acaçá, a pamonha de Carimã e outras iguarias da mesa baiana na cabeça, porque há um hábito afro-baiano, afro-brasileiro, que tudo se leva na cabeça. Se você for olhar a paisagem humana da cidade de Salvador ou de outras cidades do Recôncavo, você vai ver que as pessoas levam tudo na cabeça, como também na África, nos mercados da África Ocidental, para poder ter as mãos livres para negociar, para levar mercadorias e também para conduzir as crianças. Ô minha loia, oiade, ô minha loia, olorum. Ô minha loia, oiade, ô minha loia, olorum. Ô minha loia, oiade, ô minha loia, olorum. Oduduá, que é uma qualidade também de Oxalá, com ciúme, com raiva, porque Olodumaré não deu essa missão a ele, deu ao Obatalá, sempre seguiu os passos de Obatalá. E sabia que ia acontecer algo, porque Obatalá não fez a obrigação que tinha que fazer de início. Adiante encontra, Oduduá encontra o Obatalá caído, escornado, morto de bêbado. E o saco da criação aí, o pau chorou caído para um lado. Ele voltou, Oduduá voltou a todo e foi ao Olodumaré e falou o que tinha acontecido. Olodumaré mandou Oduduá
pegar o saco da criação e voltar, e deu a missão ao Duduá de criar o mundo. Aí eu vendia lá embaixo no posto Elcio. Sabe onde é o posto Elcio? Não tinha uns pés de coqueiro ali daquele lado. Eu vendia ali sábado e domingo. Depois de um freguês me falando para eu vir para cá, um freguês não, um menino que morava ali. Disse, se eu fosse você, Chica, eu ia vender lá na praça. Eu disse, eu vou morrer, lá não dá para vender não. Vá, Chica, vá. Eu cheguei e deixei também, as outras que vendiam morreram. E foi se acabando, só ficou eu mesma. Aí eu vim para vender aqui naquela praça. A mulher da padaria me perturbou e eu não saí. O marido dela não, era uma boa gente, mas ela me perturbou. Mas eu tinha muita amiga aqui, eu não saí. Aquele homem, quando foi comprar aquele terreno, também perturbou. Eu fiquei ali. Depois eu saí dali, encostei ali. Depois, quando eu não aguentei mais o sofrimento, eu voltei e vim sentar aqui. Aqui eu fiquei. Esse ponto aqui eu tenho... Esse ano eu estou fazendo 15 anos aqui no Shopping Barra. Não foi fácil conseguir esse ponto. Eu enfrentei tanto do candomblé, como da natureza, como no tabuleiro também, os fregueses, alguns achavam difícil a comer um acarajé de um homem. E mais foram acostumando dizendo que o meu tempero era tão bom quanto o das mulheres. A tradição baiana dizia que só quem pode vender acarajé era a mulher. E eu estava furando uma tradição, como um homem vendendo acarajé. Inclusive, quando eu comecei a conversar com o próprio superintendente do shopping, ele disse, eu posso até liberar o acarajé, mas você não vai sentar no tabuleiro. Aí eu disse, tá certo, como eu já estava resolvido a botar o pão de acarajé, não tem problema. Com isso eu trabalhei com várias baianas e às vezes a baiana faltava, aí eu sentava no tabuleiro. Aí a baiana tinha alguma coisa para fazer, saía e eu sentava no tabuleiro. Nisso uma televisão focou e ficou assim, né, com aquela interrogação, pô, homem vendendo acarajé, e botou na notícia, fez uma entrevista comigo. Bom, daí em diante, eu fiquei na mídia, o shopping ficou na mídia. Então, o problema do homem sentado acabou. Hoje eu tenho um tabuleiro, que é isso aqui, tem um ponto em Amaralina, que mais que trabalha é uma irmã minha, porque ela precisava manter ela. Tem um Sabino Silva, que tem uma filha casada, ela já está administrando. Tem um na Barra também, que é um filho que está administrando. Arixaxado que relampoê, arixaxado que relampoá, que relampoê, que relampoá, arixaxado que relampoê. Arixaxado que relampoê, que relampoê, que relampoá. Arixaxado que relampoê, minha Santa Bárbara vem a mim valer. Arixaxado que relampoê, que relampoê, que relampoá. Arixaxado que relampoê, minha mãe Ançã vem a mim valer. Comecei a fazer acarajé com idade de 13 anos, junto com a minha mãe e a minha avó. Só que hoje elas são falecidas. E eu fiquei no lugar delas, comercializando esse acarajé. E aí comecei a trabalhar na praia, lá onde eu moro. Só fim de semana, sábado, domingo e feriado. Quando eu tinha 5 anos de idade, minha mãe faleceu. E minha avó me assumiu. Minha avó já me criava. E minha avó era baiana. Era baiana de acarajé lá no Rio Vermelho. E aos 7 anos de idade, eu comecei a ajudá-la. Comecei a ajudá-la e a coisa foi melhorando. Ela arranjou outro ponto lá no Teatro Castro Alves, na Ladeira das Fontes. E eu fiquei no Rio Vermelho com 10 anos de idade, que ela adoeceu. Quando ela adoeceu, aí eu assumi o ponto inteiramente. E aos 10 anos de idade, eu já era baiana, assim, de fazer tudo. Quando eu comecei a fazer acarajé,
eu estava com 12 anos. Quando eu comecei a 20 pontos trabalhar. Mas dentro da idade dos 7, você sabe, a vida da gente tinha aquela dificuldade, entendeu? Então nós tínhamos precisão de ajudar as nossas mães no dia a dia a trabalhar. Eu cheguei a isso numa brincadeira. Isso começou uma aposta de um amigo, né? Que antigamente eu surfava, né? Pegava uma ondinhas e tinha esse amigo surfista. E ele fez uma aposta comigo que eu não era capaz de fazer esse tipo de trabalho, né? Como eu também estava buscando esse trabalho, que eu queria não sair da praia, eu queria ganhar dinheiro e continuar na praia. Botava currículo num canto, em outro, nada. Eu fiz, mas quando eu vou vender acarajé, vou botar distribuir para o povo baiano o axé de Oiá. Aí comecei, eu e uma amiga, Ana Rita, que hoje ela é filha de Ansana aqui do axé também, vendia numa venda 7. Como a concorrência é muita, aí eu fui olhando os espaços, cheguei lá em cima do Canela, falei, aqui tá bom o local, não tem muita baiana. E fiquei lá e gostei, até hoje estou. E durante 4 anos eu trabalhei ali, logo ali no Corredor da Vitória, com a minha irmã Quiló. Essa tradição na minha família começou com a minha avó, que eu chamava de mãe. A minha mãe, Dona Lúcia, foi quem me criou e que me ensinou os valores que eu carrego e vou levar para a minha vida inteira. Primeiro mãe, né? A mãe começou vendendo acarajé, criou a gente no acarajé. Aí eu vi que era uma fonte de renda, né? E naquela época não tinha ninguém para ajudar. Quem ajudava a minha mãe eram os próprios filhos. Então quem estudava de tarde, trabalhava com ela de manhã. Quem estudava de manhã, ajudava à tarde. Então com essa junta, dava para você tanto estudar como aprender a profissão do acarajé, mesmo que você não quisesse. Lá em casa eu trabalhava, eu caía no cacete. Lá quem mais trabalhava era eu e João, que eram os maiores, João, né? que gostava de dormir, eu levantava debaixo de pau. Despertador no cabo de vassoura. Foi quando o Batalá recuperou-se e voltou ao Lodumaré. E aí o Lodumaré disse assim, olha, o Batalá, agora você vai, eu vou lhe dar outra missão. De criar as pessoas, de formar as pessoas. Aí deu a ele a missão. Ele foi criar, fazer o barro, fazer os bonecos de barro, e o outro que dava o fôlego de vida é Olugã. Olugã é o único responsável pelo fôlego de vida de nós. O acarajé é um alimento identificado com a mulher. Por quê? É uma atividade econômica dos mercados, é uma atividade do mundo feminino. A mulher sabe fazer o acarajé. Ela tem um conhecimento não apenas da cozinha, mas do mercado. O mundo do mercado é um mundo feminino. E as baianas de acarajé da Bahia são herdeiras desses mercados africanos. O ato de mercar, de vender, basta irmos às grandes feiras, aos grandes mercados, nessa região do Brasil, que vamos encontrar a forte presença da mulher, como uma atividade econômica muito importante. E o acarajé, então, ela marca mitologicamente o mundo da mulher no tocante à relação com Iansã. O acarajé é um alimento sagrado, o acarajé é do mundo feminino, a mulher faz, a mulher vende o acarajé é um alimento feminino. Eu, na verdade, sou de uma família de negras, de um matriarcado, onde o sustento de todos nós é o acarajé, é a guia do tabuleiro de acarajé. E eu não podia sair ilesa dessa história. Eu, durante muito tempo, participei do processo de fazer essa coisa acontecer e sustentar nossa família. Como eu nunca fui muito boa da parte do trabalho pesado, eu sempre fui RP, né? Então a vovó me botava para ir pagar as contas, para ir comprar o material, para conhecer o cara da feira, fazer o jogo da simpatia e trazer as coisas para casa. Comprar as coisas da melhor qualidade, enfim. A família lá em casa são praticamente a família toda. Todo mundo faz acarajé. Ninguém faz outra coisa, só acarajé. Faz. A família é mais ou menos umas 40 pessoas faz o acarajé. De menino
a pessoas mais velhas. Lá de manhã, levanta de manhã, lava feijão, cata feijão, passa feijão, entendeu? E aí é uma turma lá no camarão, para catar o camarão, outra turma para lavar o feijão, outra turma para passar o feijão. E eu na cozinha preparando o tempero. Só na nossa família são quantos? Só que não vem de Tontões. 8, né? 8. Tem mais a mulher, não, 7 por causa de João. Tem a mulher de João, 8, também que trabalha com acarajé. Né? Ainda tem a neta. Tem neta que ajuda. Tem minha filha, que vende acarajé. Jeane. A filha de Gregório. As filhas de Zé, Daiane também. Tem a filha de outro Zé, que é professor de educação física. A filha dele. Muita gente. Muita gente. Tudo é através do acarajé. Tudo que nós temos aqui é o tabuleiro de acarajé que nos deu. Eu tenho o maior orgulho quando eu botava um tabuleiro na minha frente. Com esse acarajé, eu fui aonde eu nunca pensei na minha vida. Eu também sou uma mulher que agradeço ao tabuleiro de acarajé, porque eu conheço 6 países. Eu nunca pensei de falar com Coreta King, com Bárbara King, em Atlanta, em Geórgia, Nova York, Miami. Já fui até no Principado de Mônaco fazer acarajé lá, na festa que eles davam de 10 em 10 anos, Brasil e Mônaco. Eu nunca pensei de ir na universidade falar com David, o diretor da Universidade de Nova York. Nunca pensei. Mas com o meu acarajé, com este que Deus me deu, eu fui longe. Espero que Deus em Ançã faça a mesma coisa com meus filhos. Ser baiana de acarajé é uma coisa que eu me sinto muito orgulhosa. Fiz casa vendendo acarajé. Já comprei casa vendendo acarajé, construí casa vendendo acarajé. Não é lá essas coisas não, mas dá para se morar, né? Com dinheiro do acarajé. Esse acarajé já me deu uma casa, já comprei um carro. Meus filhos, a metade estão estudando, quem não quer estudar, quem não quer mesmo, mas quem quer está estudando, entendeu? E me deu um levantamento muito grande, graças a Deus. Tenho uma mãe que a sustentar eu e mais 8 irmãos, para dar tudo de bom a gente, através de tudo do acarajé. Isso é muito gratificante. Eu chegar aí estudar em escola particular, até meus 14 anos ir para a escola de condução, tudo minha mãe é acarajé, entendeu? Tem mais outros meus irmãos que fez faculdade, formado, nível superior, tudo do acarajé. Meu irmão é da música, instrumento, tudo do acarajé. Meu irmão, tinha um irmão que era surfista, prancha, era moto, do acarajé. Então, uma irmã foi formada em enfermagem, tudo o dinheiro do prol do acarajé. Outra irmã, professora de matemática, formada, tudo inconveniente do acarajé. Tudo isso por minha mãe, sem pai. Tem um irmão que é formado, educação física, tudo acarajé, tudo nível superior. Então, eles hoje vendem acarajé também. Além de ser um tabuleiro de acarajé, eu me preocupo também com a minha cultura, com as minhas raízes, entendeu? Eu quero ter histórias mais tarde a contar para os meus netos, bisnetos, que com fé em Deus eu vou chegar até lá. É a minha identidade, entendeu? Eu tenho um registro de batismo, que é Tânia Bárbara Neri. E a minha outra identidade é o meu tabuleiro, porque esse aqui é o meu marido, entendeu? Esse aqui é que me dá meu sustento, a minha e os meus 2 filhos. Entendeu? Então ele é a minha outra identidade, a mais original até. Eu sou fã delas e devo tudo que eu sou na minha vida a um tabuleiro de acarajé. Aí o Batalá ia fazendo os bonecos, mas só que ele bebeu aquele líquido do desejo e gostou. Aí ficou viciado. Começou muito bem fabricando os bonecos e botando no fogo, para dar templa. Quando tirava o boneco de lá, o Logan dava um sopro de vida. E daí, quando ele bebeu o vinho de palma, começou a beber, embebedou, e começou a sair gente corcundo, gente aleijado, gente albinos, que ele tirava não deixava dar templa. Hoje, o único responsável por os aleijados, pardo, amarelo, albinos, é o Batalá. O acarajé, para começar a fazer um acarajé bom, é ir para a feira.
comprar mercadoria. O camarão vem de Valença, certo? Essa torração aqui é uma torração especial, deixa o camarão mais caro. É o principal, você vê uma mercadoria nova, entendeu? Sem ter orgulho, sem ter bicho, um feijão bom, um azeite bom. O começo é por aí. Então nós acordávamos muito cedo para ajudar minha mãe para a feira. Primeiro minha mãe levantava às 5 horas da manhã, ia para São Joaquim, comprava, chegava lá em São Joaquim, comprava as coisas, voltava, aí vinha, catava o feijão, ia na pedra, quebrava, depois sacudia, botava de molho, depois ia lavar. Isso tudo levava-se um dia para se fazer tudo isso. Fazer acarajé, comer acarajé é uma delícia. Agora fazer acarajé dá um trabalho que Deus me livre, sacou? Você põe aquele feijão de molho, aí você esfrega aquilo muito, tira aquela palha toda na mão, fazendo água, renovar aquilo tudo. É uma limpeza que você faz diariamente na sua vida. E esfrega aquilo muito, depois daquilo vai para uma máquina, processa, vira uma massa que tem que ser muito bem batida, fica muito fofa. E aí tempera aquilo, tem que ter o ponto do sal, tem que ter o ponto da cebola e tem que ter o azeite da melhor qualidade e a temperatura do azeite. Isso tudo elas têm no olho, cara. E as pessoas que decidiram trabalhar com acarajé têm de saber fazer, têm de fazer com amor. Depois você fazer acarajé com coração fechado e tem coração aberto. Tudo que você faz com amor é bem feito. Eu tenho essa concepção comigo. Não sei se eu estou certa, né? Mas o meu segredo é esse. É o amor. O grande segredo do acarajé é você ter amor, aliás, em tudo que você faz. É você ter amor, capacidade e carinho. Aí você vai fazer um bom acarajé. Aí Olodumaré virou para ele e fez assim, olha, a partir de hoje, a maior quizila sua, o Batalá, da família de Oxalá, é azeite de dendê e bebida alcoólica. Por isso que a maior quizila de Oxalá com azeite de dendê foi isso aí. O azeite, ele parte para tudo, para qual todos, a maioria dos outros. Só tem um que ele não carrega o azeite, que é Oxalá. Interessante aqui no Axé, digamos, a água de Oxalá, né? Tem aquele ritual, né? Na quinta, sexta, e sexta-feira à tarde você vai pro Pelourinho. Você esquece que você carregou a Oxalá. O que acontece? Aquele acarajé, aquela cervejinha geladinha. Cara, quando você chega na hora, você vai morder aquele acarajé com pimentinha, você... Puta merda, não pode ser não, hoje não. Esses 15 dias, ficar 15 dias sem comer o acarajé, você fica parecendo até que você tá, sei lá, em outro mundo. Hoje, a cada 30 metros, você tem uma baiana, você vê uma baiana. A concorrência é grande hoje. Olha, eu acho que disputa de ponto isso é bobagem. Porque quando você faz uma coisa bem feita, pode ter 1000, você vai se destacar. A pessoa me pede um acarajé. O acarajé, por ser uma das coisas sagradas do candomblé, eu tenho que dar à pessoa e dizer à pessoa que Inhansã, Xangô, eu tenho que trocar a língua no momento e pedir a Xangô, caô Xangô, cabe esse lé, caô para cacamacê, caô para manxere, jexere babá, caô, cabe esse lé, caô ganguixolá, quinibao te suage,
Olo sanke ogodo mase, galugan ofoja, opo majelecran, beru lapé, oru alafim, achira utile a jadi, aira leoman, aira modê, aira jaossi. E dou acarajé. Acarajé para comer é como coçar e trair, é só começar. Né? Trair e coçar, é só começar. É a mesma coisa do acarajé. Você comeu um, meu filho, acabou, vai continuar fazendo. Na cosmologia do candomblé, acredita-se num ser supremo, que pode ser chamado de Olorum, Maú ou Nazimbi. E crê-se também nos orixás, que são forças da natureza personificadas em ancestrais humanos que foram divinizados. Orixá significa energia vital, que vai estar conosco para nos ensinar a viver melhor. Para nós o candomblé é pai, mãe, amigo, conselheiro. Esses deuses dançam, tocam música e comem. É complicado a gente falar de não humanos, orixás como não humanos, porque são muito humanizados. Tem ódio, tem amor, tem tesão, transam, brigam, lutam, comem, bebem. Você tem tudo isso na história mitológica dos orixás. E é dessa dinâmica toda que surge a oferenda, que pode ser de diferentes manifestações, e uma delas é na forma de preparo e oferta de comida. Os praticantes se desfazem de um bem material em homenagem a um orixá ou entidade espiritual. Por serem deuses que comem, o ato de ofertar tem um papel central na religião. É mostrar ao orixá que a gente está ali respeitando, que a gente está aí cultuando eles e que a gente está entregando de coração. E aí é que está o acarajé. Ele é uma comida oferenda. Essa é a ligação do acarajé e de todas as comidas votivas ao orixá. A mãe Marisa de Oiá é uma Yalodê. Em outras palavras, ela é uma mãe de santo, que também pode ser chamada de Yalorixá. Os pais de santo são conhecidos como babalorixás. Eles são os sacerdotes dos terreiros, que por sua vez são um local de culto do candomblé. Durante nossa entrevista, ela falou 2 termos importantes, axé e comida votiva. Axé é a força sagrada de cada orixá, que se revigora com as oferendas dos fiéis e os sacrifícios rituais. E comida votiva é um tipo de culinária ritual. O alimento é preparado para ser consumido como preceito religioso ou oferecido à divindade. Não há ritual nenhum no candomblé sem comida. Mas não é qualquer comida para qualquer orixá. Cada um tem seus gostos pessoais. Para Exu, que é o mensageiro entre os homens e os deuses e guardião das encruzilhadas, normalmente se oferece milho amarelo com azeite de dendê. Iemanjá, a deusa dos mares e oceanos, é homenageada com pratos à base de milho branco ou peixe assado. E o acarajé é primazia de Iansã, que comanda os ventos e as tempestades. Ela também pode ser chamada de Oiá, dependendo do terreiro. O acarajé, na religião, ele é fundamental, no sentido que ele é uma oferenda para Iansã. O acarajé, como todas essas comidas, é uma comida votiva que contém, manipula e compartilha o axé. Mas afinal, por que o acarajé é de Iansã? A resposta está na mitologia. Conta o mito que Iansã foi enviado a uma jornada por Xangô, seu marido. A deusa deveria buscar um preparo que desse a ele o poder de cuspir fogo. Iansã, que é curiosa e ousada, comeu do preparo e ganhou seus poderes. Ele se mantém aquecido em função de Iansã. Por isso que a baiana de acarajé também lança 7 pequenos acarajés no chão para serem levados pelo vento, comido pelos pombos, pelos pássaros, mas é uma relação com a própria deusa dos ventos, com Oiá, né, com Iansã. Uma coisa que é importante ressaltar é que os mitos podem mudar de casa para casa. Porque os escravos vieram de vários lugares e a nossa tradição é oral. Mas uma coisa é comum para todas as casas de candomblé, o significado do nome acarajé. Acarajé, é bolinho. Acará, bola de fogo. Gé, comer. Comer a bolinha de fogo. Só que acarajé não é só oferenda. No século XIX, na esteira da Revolução Industrial, as cidades começaram a crescer. E o acarajé saiu do terreiro e começou a circular nas ruas de Salvador e de outras cidades baianas. E aí ele cresce em um processo denominado de hamburguerização, termo cunhado pelo professor de antropologia Vivaldo da Costa Lima. E ele fica maior, se tornando quase um almoço fora do horário. Nessa tomada das ruas, além dele crescer, outras coisas são adicionadas a ele. A pimenta, o camarão seco, a saladinha baiana, o caruru e o vatapá entram em cena. Mas o que é vatapá e caruru?
Essas duas comidas, como a acarajé, também são comidas afro-brasileiras. O vatapá é uma pasta de pão amolecido, camarão, temperos e azeite de dendê. E o caruru é um cozido de quiabos, castanha de caju, amendoim e também azeite de dendê. Hoje vemos essa massa de feijão fradinho junto com todas essas comidas por todo lado nas ruas de Salvador. Além disso, o acarajé tem papel central em uma dinâmica predominantemente feminina, o ofício da baiana. Elas ficam o dia inteiro, né, no calor e no cheiro do dendê. Elas vestem a indumentária das baianas, roupa característica dos ritos do candomblé, composta por turbantes, guias e panos, que simbolizam sua ligação religiosa. Com essa roupa toda bela, linda, com um sorriso no rosto, maquiada, para vender o acarajé é cansativo, né? É cansativo. Acho que elas têm que ser, sabe, botar elas no trono, porque elas têm a força de fazer isso todo dia. É do tabuleiro da baiana que muitas famílias, principalmente de pessoas negras, tiravam e tiram seu sustento. O acarajé vai pra rua, levado pelas filhas de Oiá. Elas não ficaram dependendo de ninguém. Elas foram à luta. Por isso que foram com o orixá Oiá. E aí essa dinâmica, que é incrível, que movimenta milhões de reais, como a Ruth Landes bem descreveu, é uma cidade das mulheres, elas são porretas mesmo, sustentam filhos, netos. Essa coisa do acarajé, de se ir buscar, né? Se ir conquistar o que é seu, se ir lutar pelo trabalho, pelo ganho. Essa é a nossa questão, né, da mulher negra até hoje, né? Foi da venda dele e de outras mercadorias que a liberdade de alguns escravizados pôde ser comprada e que irmandades de candomblé foram criadas e financiadas. O acarajé é quase como um símbolo de conquista e liberdade. As associações de ajuda mútua, as irmandades, os candomblés, as dinâmicas foram diversas. Aí sim se surgem todas as outras irmandades em prol de soltar os irmãos que estavam presos, de se manterem e de manter os seus filhos. Nesse fim do século XIX, na mesma época em que as baianas ganham as ruas com seus tabuleiros, a escravidão é abolida no Brasil e o país se torna uma república, mas não sem tensões. O povo negro sai da escravidão sem terra ou qualquer tipo de indenização pelo tempo de trabalhos forçados. Além disso, a abolição da escravidão não acabou com o racismo. Suas marcas permanecem como uma chaga social até os dias de hoje. E uma das faces desse racismo é o preconceito em relação às religiões de matriz africana. Nessa conjuntura de preconceito e intolerância religiosa, o acarajé é apropriado por outras culturas. Lá pelos anos 2000, surge um movimento de alguns evangélicos que tentam rebatizar a iguaria, chamando-a de bolinho de Jesus. Se o Estado brasileiro reconhece o acarajé como uma comida de santo, uma comida de orixá, então você tenta tirar essa legitimidade, vai dizer que ele também é do Senhor. Acarajé vem da África, vem do culto africano e é do culto africano. Não existe acarajé de Jesus, não existe bolinho de Jesus. O acarajé, ele necessariamente envolve todos esses elementos étnicos, religiosos de um povo, de uma resistência, de uma história de um povo. Essa apropriação é absurda, desleal. Isso pertence ao povo preto, ao povo negro. Foi no contexto dessa disputa que no ano de 2005, o ofício da baiana de acarajé tornou-se um bem cultural imaterial brasileiro, por uma pressão e luta da Associação das Baianas de Acarajé. Além de sofrerem com essas tentativas de apropriação de seus elementos, as religiões de matriz africana também são atacadas de outras formas. Não são poucos os casos no Brasil de violências registradas, como terreiros destruídos ou a identificação de seus cultos como primitivos. Desumanizar, né? Diminuir a outra religião. Isso é muito pequeno. Está no bojo das questões do racismo religioso, de uma parcela de evangélicos, que eu acho que é sempre bom a gente reafirmar que não são uma totalidade. Bom, e depois de toda essa história, agora você já sabe responder. O que é que tem no tabuleiro da baiana? Tem vatapá, abará, caruru, camarão seco, pimenta, passarinha, saladinha, umbu, mungunzá, cocada, bolinho de estudante e acarajé. Então essa é uma apresentação de uma parte da culinária de rua da Bahia, né? Antes de encerrar, a gente quer saber, o que faz um bom acarajé? Tem que airar, tem que entrar o ar na massa, para ele ficar fofo. Senão o feijão vai ficar pesado, vai ficar aquela coisa indigesta. Quente, com uma cebola dentro e algumas outras ervas.
tanto para atuar na crocância, quanto para chamar realmente a freguesia. O linho médio é mais saboroso. O acarajé, aquele acarajé grande, é difícil de atingir no centro o cozimento.